Vale FM. Oh, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Jogadores do Guarani retornaram aos treinamentos nesta terça-feira. Leão do Mercado joga no próximo sábado diante do Iguatu. Barbalha sofre goleada na estreia e no retorno para a Série A do Campeonato Cearense. Time barbalhense tomou de 4 do Ferroviário. Novo meia do Verdão do Cariri fala ao Vale Esportes dos avanços nos trabalhos da pré-temporada. Com 3 gols de Ciel, o Ferroviário goleia o Barbalha e vira líder do Grupo B. Ceará encaminha a contratação de atacante que estava no Criciúma. Inédito, Guarani participará da Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Federação Cearense divulga portaria com mudanças em vários jogos, locais e horários, além de dias foram alterados. Presidente do Icasa afirma que a Federação Cearense se comprometeu a dar ajuda aos clubes da Série B. Com pé imobilizado, meia atacante Moisés será desfalque certo amanhã contra o Caucaia pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Confira também os jogos desta terça-feira nos estaduais pelo Brasil afora. E o Vasco encara o River Plate em amistoso na Copa Florida Cup nos Estados Unidos. Agora 6h10 do nosso timaço da Vale FM, o Vale Esportes já começou. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A gestão municipal entrega novas viaturas para promover mais segurança pública em Juazeiro do Norte.
Foram entregues 3 carros equipados para atuação em programas como Patrulha Maria da Penha, Centro Seguro e Grupamento Municipal Ambiental. Além de 3 motocicletas para compor o projeto Grupo Tático Motorizado e outras 3 para o Ronda Ostensivas de Prevenção Escolar. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, fim de 13, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. O mês de janeiro está especial no Joá da Sorte Cap. Tem R$3.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro pra você. E no quarto sorteio tem 2 motos Honda 160 Start mais R$10.000 em dinheiro. São 2 motos Honda 160 mais R$10.000. É incrível! Ainda tem 20 prêmios de R$500 no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$5. Comprando o Joá da Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capebisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes desta terça-feira aqui pela Vale FM, começando aí o nosso programa. Estamos ao vivo também no nosso canal da internet, Rádio Vale FM 99 Oficial. Conosco aqui na apresentação do Vale Esportes, o nosso grande João Filho. Boa noite, JF. Fala, Marco, um abraço, boa noite pra você, boa noite a quem nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Aqui estamos, segundo programa da semana, informações do nosso futebol. E lamentar, né, Marco, porque o Campeonato Cearense começou, mas começou de uma maneira preocupante para os representantes do futebol aqui da região do Cariri. Os clubes do Cariri, João Filho, não poderiam ter começado pior. Porque dos 10 participantes da Série A do Campeonato Cearense, os 2 piores são os nossos representantes. Isso dividido em 2 grupos, o Barbalha é o lanterna de um grupo e o Guarani é o lanterna de outro. No cômputo geral, o Guarani é o lanterna geral, o Barbalha é o vice-lanterna. Não marcamos nenhum gol, tomamos 9 gols. 5 no domingo, 4 na segunda-feira, realmente campanhas decepcionantes. É bem verdade que o Guarani enfrentou um grande clube do futebol cearense como o Ceará. O time do Barbalha enfrentou um time tradicional como é o Ferroviário, mas tomar de 5 num jogo, de 4 no outro, é para desanimar o torcedor de qualquer time. Esperamos que Barbalha e Guarani possam se recuperar.
O campeonato está apenas começando, mas é um campeonato que tem uma primeira fase de tiro curto, são apenas 5 jogos, ou seja, 20% do campeonato já se passou numa única rodada. E o pior, a impressão deixada pelos nossos times nesta primeira rodada é a pior possível. Até que se esperava um pouco mais do Barbalha, que já tinha ali uma cara mais definida, de um time um pouco mais entrosado, um time mais sólido, mas o Ferroviário venceu com facilidade, goleou ontem com um gol do Ciel, e com 3 gols do Ciel, aliás, e agora os nossos times já têm que buscar reabilitação dentro do campeonato. O time do Barbalha, inclusive, enfrentará o Maracanã lá em Iguatu. O jogo com o mando de campo do Barbalha. Esse jogo passou para a cidade de Iguatu. Né? O Guarani vai ter que jogar contra o Iguatu no próximo sábado. É um time de boa qualidade. Então, urge que os representantes do Cariri, no caso Guarani e Barbalha, possam melhorar e muito. Porque o que a gente menos quer é ver esses 2 times de volta para a segunda divisão do Campeonato Cearense, João Filho. E a gente lamenta aqui, como você informou, Barbalha mandar o seu jogo na cidade de Iguatu por incompetência da administração da cidade de Barbalha, que não cuidou da única praça esportiva que tem e impede do Barbalha de realizar jogos profissionais. Pelo amor de Deus, é lamentável isso. A gente chama mais uma vez a atenção aqui. Tenham mais atenção, tenham mais sensibilidade com a praça esportiva, o estádio Lírio Calou, o Inaldão. Barbalha que revela tantos jogadores, Barbalha que é uma cidade tão bonita, uma cidade que merece respeito, mas o esporte, o estádio, infelizmente, é um descaso por parte da administração. E a gente, mais uma vez aqui, bate nessa tecla, porque tá aí, vai pra Iguatu mandar o seu jogo. Inaceitável isso, viu, a Federação Cearense, João Filho, divulgou hoje uma portaria com várias alterações de locais de jogos, datas e alguns horários que foram alterados. Pois confirma aí pra gente. O jogo do Barbalha, o jogo da segunda rodada para o Barbalha, já que o campeonato não tem rodadas cheias, é um campeonato muito desmembrado, até em função das participações de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste. Né? E tem o Ferroviário também, né? Ferroviário entrou também que vai na fase participar. De grupos. Esse jogo mudou apenas o local, Barbalha e Maracanã? Mudou apenas o local, porque seria na quarta-feira da semana que vem. Sim. O jogo dia 25, a data foi mantida e o jogo seria na Arena Romeirão. Você lembra que a gente até comentou aqui que os 2 jogos do Barbalha, comando de campo dele, Barbalha, seriam na Arena Romeirão? Pois bem, o jogo Barbalha e Fortaleza está mantido para a Arena Romeirão. Pelo menos por enquanto, né? Eu acredito que será mantido. Agora, o jogo do dia 25 foi alterado. Sai da Arena Romeirão, vai lá pro estádio Elmo Moreno, em Iguatu. O Morenão. O Morenão. Que já foi a Genorzão. Às 20 horas da quarta-feira da semana que vem. Ou seja, o Barbalha joga a grande maioria dos jogos fora daqui, longe do seu torcedor. E aí, sinceramente, é difícil acreditar que numa quarta-feira à noite o torcedor barbalhense vá sair de Barbalha pelo amor de Deus, para ir lá pro Morenão depois de uma estreia como essa, onde o time tomou de 4-0 e foi uma presa fácil ontem pro time do Ferroviário. Se a gente lamenta o péssimo desempenho do Guarani no domingo, o que dizer do Barbalha na segunda-feira, hein, João Filho? O cenário é preocupante. O cenário, infelizmente, é preocupante. Os 2 subiram juntos da segunda para a primeira divisão. Esperávamos que a história... Aliás, o campeonato está começando agora, mas perder de 5, perder de 4-0, sinceramente, preocupa demais. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Barbalha, sobre o Guarani, sobre a primeira divisão, mas vamos falar da Série B e do nosso Icasa, o Verdão do Cariri, um dos nossos representantes. Tem o Crato também na Série B, que começa a partir do dia 5 de fevereiro.
Para isso, vamos chamar quem, JF? Um moço lá do Crato, que vem com notícias atualizadíssimas do Icasa, que segue a sua preparação, a sua rotina, pois o Crato será o primeiro adversário do Icasa dia 5 de fevereiro. Estou certo disso, Aloysio Vilar? Boa noite. Você está sempre certo, JF. Boa noite para você, boa noite ao Marco Valério e aos ouvintes que acompanham o nosso timaço da Vale FM. Pois é, o Icasa segue na sua preparação, terceira semana de pré-temporada para a Série B do Campeonato Cearense, quando enfrenta, como você destacou, JF, a equipe do Crato no dia 5 de fevereiro. Mas olha, hoje pela manhã, a Federação Cearense realizou um conselho técnico extraordinário com os representantes das equipes desta Série B de 2023. E claro, o Icasa estava representado pelo seu presidente, o Aloysio Gregório, que inclusive ontem conversou com a nossa reportagem, destacando o envio desse comunicado da federação para os clubes e do que ele achava que seria, o teor da conversa desta reunião. E olha, JF e Marco, nessa reunião foi definida uma mudança no regulamento. Foi aprovado por unanimidade a alteração no regulamento específico da competição no que diz respeito à inscrição de atletas para a realização das partidas. Seguindo aquela mudança do Campeonato Cearense da primeira divisão, os clubes decidiram por alterar o artigo 9º para a seguinte redação: até 2 dias anteriores à data programada de sua próxima partida na competição, o clube deverá ter obrigatoriamente até 7 inscritos para poder realizar suas partidas. Número inferior a 7 vai inviabilizar a partida, ocasionando o WO a favor do seu adversário. Ou seja, JF, aquilo que aconteceu para que o Guarani pudesse entrar em campo no último domingo. O Guarani não tinha jogadores suficientes para, naquela oportunidade, enfrentar a equipe do Ceará. Seriam 20 jogadores e com 4 dias de antecedência. Agora esse prazo diminui para 2 dias e apenas 7 jogadores precisariam estar inscritos, No caso, foi isso definido pelos clubes hoje pela manhã. Mas a gente conversou novamente com o presidente do Icasa, que dá detalhes sobre essa situação e fala inclusive do caso do Tiradentes. Ontem perguntávamos se existiria essa possibilidade da equipe desistir da competição, mas isso não vai acontecer e o presidente nos explica. Boa tarde, Aloysio. A questão do chamado para esse congresso extraordinário foi mais para que existia um problema no Tiradentes, que está bloqueado para a inscrição de jogadores, e para isso existiu no estatuto o prazo, que a quantidade mínima de 20 jogadores e o prazo até o dia 25 para inscrever os jogadores. Portanto, foi a convocação de todos os presidentes para que houvesse uma mudança no estatuto, isso beneficiando tanto o próprio Tiradentes como os demais, Aí foi combinado que a mudança do estatuto em votação unânime, todos votaram para que o prazo seja de 2 dias, antes do primeiro jogo da equipe, e que seja o mínimo de 7 jogadores, não de 20 jogadores. Então o time pode chegar até 2 dias antes da competição, do seu primeiro jogo, escrever só 7 jogadores. Então, com 7 jogadores, ele já pode participar da primeira partida do campeonato. O presidente também destacou se houve alguma alteração na data da competição. Sobre as datas dos jogos, permanecem as mesmas datas, os mesmos compromissos, não foi mudado nada. Toda a questão só foi baseada mesmo nessa mudança de inscrição de atleta. Não houve mudança nenhuma em data de jogos. O presidente também aproveitou para fazer uma reivindicação para a Federação Cearense. Não só o presidente do Icasa, os outros representantes dos demais clubes que vão disputar essa Série B também solicitaram algum tipo de auxílio da federação com os clubes e o Aloysio fala sobre isso. Aproveitando a oportunidade que estavam os 10 times aqui reunidos, nessa reunião, nessa mudança de estatuto, foi feito algumas reivindicações. Claro que todo time está precisando de ajuda financeira e foi prometido pelo presidente que ia ajudar ou na viagem, então no hotel onde os jogadores vão se hospedar nos seus jogos.
Então ficou para definir uma dessas duas ajudas. Ele ia buscar também a parte de patrocínio, né, do televisionamento, e garantiu que ia ajudar as equipes. E essa que é a grande novidade, viu, Marco e JF? A federação vai ajudar em alguma coisa, né? Não sabemos ainda no que, se na hospedagem ou na viagem dos clubes nesta segunda divisão do Campeonato Cearense. O fato é, não teremos grandes mudanças nessa competição, não houve desistências, apenas esse fator, né, de agora as equipes poderem ter até 2 dias antes da competição, do início da competição, para colocarem os seus jogadores no bid, para que eles possam regularizar a situação desses jogadores, né? E agora a gente vai apenas aguardar pelo início da competição, JF e Marco. É isso, portanto aí de alguma forma vai facilitar. Agora, se eu entendi bem, são 7 atletas, é isso no bid? Isso. Certo. Para que não haja WO. Pronto. O mesmo procedimento que foi feito na primeira divisão, né? Agora, o que um clube vai fazer dentro de campo com 7 jogadores contra 11? Então, assim, eu tô entendendo, é para que os clubes tenham o mínimo do mínimo para não receber o WO. Mas, minha gente, se a pessoa não tiver, se o time, aliás, se o clube não tiver condição de inscrever pelo menos 11 para entrar em campo, é porque o negócio é complicado. Já pensou se um time leva isso à risca, Aloysio, e entra em campo com 7 jogadores? Marco, eu lembro que isso já aconteceu. É uma coisa muito esdrúxula, né, rapaz? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Crato, lá em 2016, aconteceu justamente isso com o Crato Esporte Clube. Colocou 7 jogadores apenas em campo. E aí deu no que deu, né? Você lembra qual foi o resultado? Rapaz, não lembro, mas foi de goleada. Pois é. Coisa. Então, se é pra entrar pra passar vergonha, eu acho que, não sei, mas tudo bem. Vamos ver, tá tomada essa decisão. Com pote não pega na fogueira. Os clubes estão aí coniventes com essa situação. Eu acho que tem uns que estão dando graças a Deus. Agora sim, eu quero pensar não pelo lado do clube em si, apenas na inscrição de atletas, mas pelo lado da competitividade, em honrar as tradições do clube, a seja qualidade que da clube competição, for, né? A qualidade, o que é que vai ser mostrado pro torcedor. A Paula queria saber se meu time ia entrar em campo só com 7 jogadores. Não tem quem consiga ganhar 7 contra 11, meu amigo. É um negócio assim, mas tudo bem. Futebol cearense é assim, tá tomada a decisão e tomara que dê certo. Pelo menos não vai ter WO, né, Luiz? Não é possível que tenha. Tomara, né? Se mesmo depois disso tudo ainda tiver WO, vou te contar, viu, Marco? Mas realmente, a gente já sabia da situação precária em que se encontra a equipe do Tiradentes. E eu acredito, Marco e JF, que essa mudança vem muito também por conta dessa situação do Tiradentes, que enfrenta uma situação na justiça parecida com essa do Guarani. Não sei os detalhes, óbvio, mas é uma situação um pouco parecida que dificultaria, né, a equipe do Tiradentes de colocar jogadores no bid a tempo de iniciar essa segunda divisão. Mas que bom que foi por unanimidade, todos os clubes acertaram isso. Enfim, agora é se preparar, é correr para preparar essas equipes para a Série B. No dia 5 a gente já sabe que teremos os representantes caririenses em campo, Crato e Casa se enfrentando. Valeu, grande Aloysio, obrigado pelas primeiras informações do Verdão aqui no Timaço da Vale. A hora do Timaço. Bom, em Juazeiro são 18 horas 30 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Lembrando que domingo tem Joada Sorte Cap com uma premiação incrível. Do primeiro ao terceiro sorteio tem R$3.000. No quarto sorteio, 2 motos Honda Start 160 mais 10 mil, tudo junto. É isto mesmo. 2 motos Honda Start mais 10 mil, você pode levar para casa. Além disso, tem o Giro da Sorte, 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5. E comprando o Joá da Sorte, você está ajudando a Casa da Esperança São Pio. Então, compre já o seu Joá da Sorte. Por quê? Porque é daqui, é do
Cariri. E atenção, você da cidade do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, assim como também cintos, tem para você também carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Bom, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto, a nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato, onde você será bem recebido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Vamos em frente também, ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Uval. Hoje é o dia da folga da rapaziada. O pessoal tá descansando assim? hoje. Pronto. Mas amanhã reabre com promoção, tem pizza grande e você leva um refri de 1 litro grátis. E se você comprar a pizza GG ou Extra G, você ganha um refri de 1,5 litro. Agora, anote aí, salve o número no seu celular quando quiser comer aquela pizza gostosa, esfirras, lasanhas, beirutes. É só ligar para a Pizzaria do Val, 98842-9514. Bom, você vai fazer a matrícula do seu filho no Colégio Compasso. Fica na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. Uma estrutura muito bacana, professores altamente qualificados para você matricular o seu filho ou a sua filha. Mais informações pelo 35710531. O ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC-MED com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e Enem. Além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações, ESC Cursos. 999822476 é o WhatsApp. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. A gente tá por aqui também para falar para você que é o seguinte, viu? Você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Faça o seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Você pode financiar 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Pode parcelar também no cartão de crédito em até 18 vezes. Faça como meu amigo Boi da Rifa, já colocou energia solar na casa dele, viu? Ele entrou em contato com a Gênesis, falou com o Luciano Carvalho pelo 981237956. Então, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidro, envelopamento de veículos. Lá tem película de alta performance com até 10 anos de garantia. É na Só Fumê Service. Trabalho de excelente qualidade, hein? E dura muitos anos a película realmente da Só Fumê, que tem muita qualidade, tanto na aplicação como no produto também. Rua José Marrocos, 408, bairro Salesianos. E o telefone, o WhatsApp é 988054899. Bom, para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, então procure a Dourados. Pois é, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Se você já é fabricante, quer banhar a sua mercadoria com segurança, bom, você vai conhecer aí a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 999933031. Grage Veículos, compra, venda, troca. Seu carro seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Você precisa conhecer os carros já disponíveis da Grage Veículos. Carros com procedência e na hora da troca, a melhor avaliação do seu carro usado. Dê uma conferida já no Instagram, @Grage Veículos, ou vá amanhã cedinho na Avenida Padre Cícero 1215. A melhor negociação para você trocar o carro é lá na Grage Veículos. 99208-8592 é o WhatsApp. Grage Veículos,
onde a satisfação do cliente é a nossa meta. A gente fala também da Madeireira Beira Rio, tem sempre grandes ofertas para você economizar de verdade. Você que está construindo aí, reformando, a Madeireira Beira Rio tem tudo em madeiras, ripas, linhas caibros, linhas badeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico, tudo completo para você, entrega na obra. Madeiras direto do Pará, você pode comprar e pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Na rodovia Juazeiro Barbalha, tem o WhatsApp 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso na Panebon, pão nosso produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes selecionados da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas. Tem a linha integral que meu amigo Rubens Santos é degustador. Abraço pro Rubens. Light multigrãos, aveia e 100% integral, não é, Rubaço? E a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Um abraço pro querido Rubens, grande Rubens, Rubaço, um abraço pra você. Rubaço do Timaço. O Rubaço do Timaço. O Rubens Santos é uma figura humana sensacional. Ele vai ser eternamente nosso. Sempre. Imortalizado. Sempre. Bom, eu falo também da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fique preocupado, não. Você pode contar com a Fox. Aqui na região do Cariri, uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas da loja, uma linha completa em smartphones para você também. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, 2 lojas do centro aqui de Juazeiro, e tem Fox aberta agora para você lá no Cariri Shopping. Daqui a pouco tem Anso Luiz. Com as notícias do Guarani. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Professor Jaime Romero, grande abraço. Torcedor do São Paulo Futebol Clube. Tricolor, clube bem amado. Apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Grande professor Jaime Romero, que é uma das referências, um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida até agora. Uma referência na educação da nossa região e, por que não dizer, do estado do Ceará. O senhor vai por aí? Eu vou falar de Baleia Burger, né? Fale. Porque você não tá muito afim do baleia hoje não, mas eu tô. Eu tô todo dia. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço lá na eu Praça vou jantar do Fio com boi 12. lá no Baleia. Pronto. Pois abra aí o J Food pra dizer qual é o número, como diria ali um amigo meu, o número. O número do Baleia Burger é o 988380548. 88380548. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer, entrega rápida. Meu amigo, praticidade, qualidade. E o Baleia é o mais gostoso do Cariri. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690. Você sabe quem foi Nestor Sampaio, JF? Nestor Sampaio, não sei. Foi um padre salesiano muito querido. Esteve aqui, acho que na década de 1980, 70 e 80. Alguma ligação com a família do Dr. Mauro Sampaio? Não. Que é outro Sampaio. É outro Sampaio. E o padre Nestor Sampaio, ele faleceu ainda jovem num acidente automobilístico, juntamente com o padre Cassiano, que era muito querido, principalmente pelos jovens lá do Colégio Salesiano. E ele sempre tinha uma mensagem quando ele lhe via. Era os 3 dedinhos: justiça, amor e paz. E eu tive o prazer de fazer a minha primeira comunhão lá no Colégio Salesiano como aluno da escola na época. E o padre Cassiano era o nosso orientador. Então, de saudosa memória, Padre Nestor Sampaio, que é nome de avenida, e também o padre Cassiano, que eu admirava e admiro tanto, né? Porque mesmo quando as pessoas partem para outro plano, a gente continua amando, admirando e respeitando. Com certeza. Mas sabe quem tá ouvindo a gente agora? Quem é? Sabe quem é? Los Peds. Conhece o Dr. Everton Tavares? Conheço, lá da rapaz. Clínica CISO. Demais. Tá saindo do trabalho agora, tá escutando a gente. Gente da melhor qualidade. Ele e o seu pai, sempre que podem, acompanham o nosso trabalho. Um abraço aí para o Everton e o seu pai, o senhor Ribamar, né? O pai do querido Dr. Everton Tavares. O nome dele Tavares. é Ribamar. É o Cartilha? Tá certo. Um
Um abraço aí, querido Everton. Obrigado pela sintonia. Valeu, doutor Everton, excelente profissional, dos melhores aqui na região do Cariri com a sua Clínica Siso. É verdade. Um grande abraço. Você sabe qual é o time que o Everton torce? Não, não sei. É flamenguista. Flamenguista, muito bem. Então o tá pai dele comemorando, também, seu Ribamar, né? tá comemorando muitos títulos, né? É. Mas você não tá fazendo igual o Delton Sá, trocando o time das pessoas, não, né? Isso dá uma confusão danada, Nesse ponto, Deus me deu o juízo. Ah, tá certo. Pronto, JF, acabou tudo aí? Acabou, sim, senhor. Então... Não acabou ainda não, porque o senhor já falou de Alfa Vidros? Não. Mas eu falo da Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. E o que mais? Alfa Vidros é completa. Tem cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias na Castelo Branco, na Praça Federal do Castelo, melhor dizendo, número 320, WhatsApp para pedidos, 998125851. Um abraço pra Tique da Buchada. Hoje, Marco, almocei. Arrozinho com feijão, caprichado, macarrão, um carneirinho lá de Tico da Buchada. Foi mesmo, rapaz. Aqualete, pensa no negócio Esse gostoso. Tico da Buchada é um herói, né não, boi? Negócio bom. É um herói. E ele informa que tem buchada todo dia, viu? E tem? Quem Todo quiser, dia? Todo Eita, dia tem negócio bom buchada. danado. Amanhã tem bugunzá. Você gosta de bugunzá? Gosto. Quem andou comendo da buchada do Tico foi J. Rodrigues. Sábado. E disse que gostou também. Gostou. Disse que gostou. Não, o Tico é primeira. Então você vai fazer o seguinte, você tá ouvindo a gente agora, 981491906. E o homem aceita cartão, né? Aceita cartão Bom, também. tá Abraço, Tico da Buchada. Vamos em frente com o nosso Vale Esportes do Timaço da Vale. A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18h43, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na região do Cariri. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Hora das notícias do Guarani. Guarani. E tomara que sejam somente boas notícias. Quem tá chegando é o sempre muito bem informado Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Ele não tá muito feliz, não. É Anderson Luiz, mas o semblante parece que ele tá preocupado. Não tá rimando com feliz, não? Não tá rimando com feliz, não. Cansado. Hoje foi muito corrido. Foi, né? Rapaz, esses virotes aí. Não. Boa noite pra você, Marco. Deixa essa vida, rapaz. Boa noite pra você, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Guarani que hoje, o elenco principal, os jogadores titulares voltaram a trabalhar à tarde lá no CT do Guarani. O Leão do Mercado fez um trabalho mais leve, um trabalho com bola para esse jogo diante da equipe do Iguatu. O discurso, Marco João Filho, é justamente de mudar a chave, esquecer o jogo contra a equipe do Ceará, porque agora de fato o campeonato começa para o Guarani, essa primeira divisão do campeonato cearense, e o principal objetivo do time é se livrar da segunda divisão. E nós conversamos com o lateral esquerdo, Aliás, o lateral esquerdo atuou como lateral esquerdo o Arthur Bahia. O Arthur que normalmente durante toda a pré-temporada jogou como ponta, e devido ao que aconteceu com o Bid, o Arthur teve que atuar nesse jogo contra o Ceará como um lateral esquerdo. E ele vai conversar conosco justamente sobre essa virada de chave e sobre o jogo diante da equipe do Iguatu. Então, a chavinha virada, né? Agora pensar no próximo jogo, que é contra o Iguatu, fora de casa, um jogo muito difícil. E a vitória é muito importante. A gente busca lá na casa do adversário, trabalhar bem essa semana, para chegar no final de semana a gente sair lá com um resultado positivo. O que foi que o Renato conversou com vocês agora, depois dessa derrota do Ceará? O que é que o time precisa mudar? Não, o professor tranquilizou a gente, né? A gente sabe que do outro lado tem uma grande equipe, está no cenário brasileiro. Então, tranquilizou a gente, deu a confiança para nós continuarmos trabalhando, que o campeonato ainda tem muitos jogos, para a gente buscar o objetivo do clube, que é se classificar para a próxima fase. As palavras do Arthur Bahia, que atuou como lateral esquerdo, mas o técnico Renato Neves vem usando ele, na verdade, como ponta. Por causa da necessidade desse jogo, acabou tendo que ser improvisado, meio que improvisado nessa função. Bom, a questão, meu querido Anderson, é a seguinte: perdeu para o Ceará, vai enfrentar um time que perdeu também na estreia, que é o Iguatu, perdeu para Fortaleza 2-0, e não tem outra situação, é partir para a reabilitação, partir para tentar ganhar o jogo. É difícil, vai jogar lá no Iguatu,
Eu não sei como é que... Eu não conheço pouco do elenco do Iguatu, mas é confiar que o Guarani possa conseguir se reabilitar, né? Levando-se em consideração que Ceará e Fortaleza estão num nível bem diferenciado com relação aos demais concorrentes do Campeonato Cearense, a gente pode dizer o seguinte, que o Campeonato Cearense começa verdadeiramente para o Guarani no próximo sábado. Porque não dá para você querer que o Guarani nem nenhum outro time concorra de igual para igual com Ceará e com Fortaleza. Agora, contra os demais, aí o Guarani vai ter que mostrar serviço. Contra os outros 7 concorrentes da competição, o Guarani não enfrentará todos nessa primeira fase, porque o campeonato tem 2 grupos de 5, mas o Guarani terá 4 jogos agora pela frente, com a obrigação de ser competitivo contra o Iguatu, já no próximo sábado, Atlético Cearense. Depois contra o Caucaia. Não, pela ordem, Atlético Cearense. Atlético Cearense, né? Aí na sequência o Caucaia. E por fim contra o Barbalha. Sendo o Barbalha aqui, né? Nessa primeira fase. Então, o Guarani agora sim tem a obrigação de ser competitivo e de buscar resultados contra essas equipes. Tomara que possa haver mudanças técnicas e táticas, porque eu não vi nada do Guarani no último domingo. Então, é preciso realmente que o Guarani dê essa resposta ao seu torcedor. Não é dar resposta a mim, eu sou um simples cronista. Tem que dar resposta ao seu torcedor e a ele próprio, o Guarani. O Guarani tem que dizer ao que veio nesse campeonato. Para ser um saco de pancadas? Para passar vergonha e tomar goleadas? Para ser rebaixado? Ou para tentar algo melhor? Bom, com a resposta, a comissão técnica e o elenco do Guarani já a partir do próximo sábado. O Guarani que está correndo contra o tempo para poder regularizar os 2 atletas que são considerados titulares, o lateral esquerdo Wesley e o Everton Perna. Esses 2 ainda não pintaram no bid, e o César, que é responsável pelo bid do Guarani, está correndo atrás para ver se consegue regularizar os atletas até o próximo sábado. Até a próxima sexta, no caso, né? E que contra o Iguatu a gente possa ver uma melhor qualidade do time, o que infelizmente não foi apresentado diante do Ceará. O Iguatu, você falou agora há pouco, João Filho, é o time treinado pelo Washington Luiz, que sempre monta boas equipes, né? Tem muitos jogadores conhecidos, a zaga é Regineudo e Max Oliveira, que já jogaram no Guarani, já jogaram no Barbalha, já jogaram no Icasa, né? Já foi a zaga dessas equipes aqui da nossa região do Cariri, tem muitos atletas conhecidos, jogadores de boa qualidade. É um time competitivo, né? Um time interiorano que tem suas dificuldades, suas limitações financeiras, mas é um time que procurou se preparar de forma conveniente para a competição. Até porque vai ter um calendário bom, né? Porque vai disputar a Copa do Brasil, exatamente. Vai ter um Campeonato Brasileiro da 4ª divisão, que vai ter a presença do Iguatu esse ano. Então, acredita que seja um elenco bom, né? Um elenco bom para a disputa do campeonato, né? Sem dúvidas. Anderson Luiz, o senhor quer falar mais poder de investimento que o Guarani, certamente o Iguatu tem. O que é decepcionante, proporcionalmente falando de cidade, ao tamanho de Juazeiro, ao tamanho de Iguatu. Pelo amor de Deus. Anderson Luiz, o senhor quer falar mais alguma coisa nesse momento? Nesse momento não, daqui a pouco só, viu, João Filho? Ah, tá certo. Quer dizer que você não quer conversa com o João Filho? Agora não, só daqui a pouco eu volto para falar sobre as meninas do Leão do Mercado. Vendo? Tá bom pra você, João Filho? Eu tô olhando o calendário e olhando pra ele. Pois olha, manda um abraço pra Lúcio Mascote, porque eu acho que ele é o novo Bibi. Lúcio Mascote? Ele disse que a resenha é boa quando você participa. Ah, tá. Então mande um alô pra Lúcio Mascote. Alô, ele é torcedor Lúcio do Guarani, viu? Mascote, torcedor do Guarani. Torcedor do Guarani. Certo. E o Jayan também, que é publicitário, né? Grande Jayan, tá acompanhando a gente. Um grande abraço pra ele também. Obrigado pela companhia e toda a turma boa da cidade do Crato. Alô, Cratinho de Açúcar, cidade tão querida. Um abraço para todos vocês. Vamos pro intervalo? O senhor é quem manda aqui no programa, especialmente quando o Delton Sá não está presente. Tá bom, então a gente volta já já com muito mais aqui no Timaço da Vale FM.
Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. O mês de janeiro está especial no Joá da Sorte Cap. Tem 3 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro pra você. E no quarto sorteio tem 2 motos Honda 160 Start mais 10 mil reais em dinheiro. São 2 motos Honda 160 mais 10 mil reais. É incrível. Ainda tem 20 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas 5 reais. Comprando o Joá da Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Joá da Sorte Cap. Vale FM. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. JF, eu não sou baú. Lamar Lima está disponível no mercado. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que tem clube aqui no Cariri que... Abra do olho. Lamar Lima deixou o futebol paraibano. Sim. Está livre do mercado e é um treinador muito competente, capaz de fazer um bom trabalho nos clubes do Cariri. Aí a gente viu como é que foi essa primeira rodada, né? Aí tem muita gente que diz, não, vocês querem tirar o time por um jogo? Minha gente, é porque foi vergonhoso, né? Então,
Mas vamos aguardar ver o que acontece. Torcedor sair de sua casa, pagar o ingresso pra ir pro estádio e ver seu time tomado 5-0. Não dá. Não, mas não foi só o Guarani, não. E o Barbalha de 4? O Barbalha foi contra um time mais fraco, porque o Ceará é melhor do que o Ferroviário, não é? Uhum. Pois é. Que ele tá escutando, viu? Quem tá escutando? Ele tá escutando. E quem é que não sabe que o Ceará é melhor do que o Ferroviário? Você tem já, alguma dúvida? Ele entra já pra rebater. Eu sei que Los Pets tá ouvindo, mas tudo bem. Vamos a ele? Lembrando que o nosso Vale Esportes tem também oferecimento de Jal Presentes. Jal Presentes. Por que pensou presentes? Pensou Jal Presentes. Jal Presentes, tudo para o seu lar, decorações, utilidades, brinquedos. Vai presentear, você já sabe, pensou presentes. Jal Presentes na rua Clóvis Bevilacqua, bem no centro de Juazeiro do Norte. Também conosco, JF, o ESC Cursos, que tem o Pré-Veste Med. É uma preparação exclusiva para vestibulandos de medicina, mas tem também o pré-vestibular habitual, né? Para você que vai aí buscar outras áreas. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem. E tem um detalhe, lá no ESC, o aluno tem todo o acompanhamento, né, até o dia da prova e todo o suporte também para você no ESC Cursos. Entre em contato pelo WhatsApp 999822476 e todo mundo sabe, o ESC fica em frente ao Cariri Shopping. Tá bom, JF? Tá fechado então. Vamos lá? Mas tem que ter chamador hoje. Tem chamador hoje? Tem chamador. Tá com a camisa muito bonita, diga-se de passagem. Exatamente, a camisa mais bonita que você já viu até hoje aqui no nosso Vale Esportes. Uma camisa lindíssima. Muito mais bonita que aquela outra lá que você vende de vez em quando. Ele tá ajeitando a cadeira, já sentou. Aqui é indiscutivelmente a camisa mais bonita do mundo, Marcos. É verdade. Boa noite, Marco. Boa noite, meu querido. Boa noite, seu Antônio. Boa noite, meu grande. Rapaz, quanto tempo? Desde o ano passado, né? Mas permita-me aqui primeiro, antes de eu chamar o grande clima de campo, mandar um abraço para o doutor Márcio, rapaz. Doutor Márcio Landim. Márcio Landim, grande artilheiro lá do Pereira. Cracaço de bola. Afastado um pouco e um craque da saúde também, né? Afastado um pouco dos gramados por motivo de um problema no calcanhar, né? E foi, rapaz. Afastado, rapaz. O futebol tá perdendo muito com a falta do doutor Márcio Landim. Vou mandar um abraço também pro doutor Márcio Araújo. Pronto. Os dois Márcio. Só gente boa. E aquele doutor da Fisiopop, o nome dele? Eita. Me deu um branco aqui também. Luciano, né? Doutor Luciano, lá da Fisiopop. Que raciocínio gente da melhor qualidade. Viu? E é palmeirense, viu? O homem, além de tudo, ainda é palmeirense. É um cidadão de bom gosto. Tem bom gosto. Mas ele disse que é palmeirense e flamenguista, viu? Ele confidenciou pra mim que é flamenguista. Ele disse que quer torcer só as seleções, né, mano? Aí quem tá dizendo é você. Eu nunca vi doutor Luciano dizer isso. Mas vamos lá. Pois é, vamos à capital cearense, meu querido Marco Valério, JF. Um pouco dolorido. Mas sabe com quem boi tá parecido? Com o doutor Josival. Eu olhei pra ele e lembrei do meu querido amigo doutor Josival. Gente da melhor qualidade. Excelente pessoa, um cara espetacular. primeiríssimo. Eu sou admirador dele. Ele é um polivalente de tudo. É cantor, jogador, compositor, ator, radialista, músico. Me lembrei de Carlos Alberto Miranda, nosso querido saudoso Miranda. Ele não é polivalente. Ele não é o colégio polivalente, né? É polivalente. Muito bem, JF. Uma besteira, mas... Essa foi horrível, viu, meu filho? Essa foi horrível. Esse é o JF. Bora chamar o Super? Eu tentei. Vamos lá. Pois é, vamos para Fortaleza, onde está o nosso inquebrável... Inquebrável. Agora eu vou do JF. O meu querido Kilmer de Campo. Fala, Luz. Um pouco dolorido, mas é assim mesmo, viu, Kilmer? Não, ele não tá dolorido, não. Ele tá feliz demais. Ele rasgou o coração do PV ontem. E a gravação... O Boi da Rifa, me diga quem é essa gravação, por favor? Meu querido JF, meu querido Kilmer, assim que eu souber, você é a primeira pessoa a saber, tá meu bom. querido. Viu? Obrigado, viu? Eu desconfio que seja a Luísio Vilar. A Luísio Vilar que gosta dessas palhaçadas. Mas você sabe quem tá preocupado agora? Tá quente. Kilmer de Campos. Tite assinou hoje a rescisão do contrato dele com a CBF. Tá preocupado, viu? Preocupado, né? Tá preocupado demais. Aliás, Marco Valério, primeiro,
deixa eu discordar de você. Discorda. Eu não acho que o Ceará é essa a sumidade toda e que o Ceará é melhor do que o Ferroviário, não. Vamos deixar jogar, aí a gente Domingo sabe. tem. Pronto, Tem. tá bom. Domingo tem Ferroviário e Ceará, 18 horas no PV, valendo pelo Nordestão. 18 horas domingo. Bom, E 2, gostei demais você cantando o hino do São Paulo, viu? Rapaz. Tá afinado. Bem. Tem vaga, viu? Se você quiser trocar o verde e branco pelo preto, vermelho e branco, tem vaga. Vou pensar na proposta. Se a volta for boa... Saia do armário. Delton Sá já saiu, eu já saí. Saia você também, ó. Delton Sá saiu do armário? Saiu. E foi. Foi. Tá todo mundo moderno você hoje, pode né? sair também. Deixa de torcer Palmeiras, venha ser feliz. Tá certo. Torcer pelo tricampeão do mundo. Tá bom. Bom. Vou pensar, se a volta for boa... Eu tive ontem, Marco, a preocupação de perguntar ao J. Lacerda, que é nosso comentarista, e que comentou Ceará e Guarani, e comentou ontem Barbalha e Ferroviário. Eu perguntei assim, quem é o pior dos dois, o Barbalha ou o Guarani? Com todo respeito aos dois. O J. Lacerda afirmou que o Guarani é pior do que o Barbalha. Palavras do comentarista J. Lacerda da Rádio Assunção de Fortaleza. Eu perguntei quem eram os dois piores. E, rapaz, os dois são muito ruins, o Guarani e o Barbalha. Mas, segundo o Jota, o Guarani consegue ser pior do que o Barbalha. Ele viu os dois jogos, pelo menos nessa primeira impressão. A derrota do Guarani aí para o Ceará e a derrota do Barbalha aqui para o Ferroviário. Enquanto isso, o Luiz Otávio, esse vestiu a camisa bonita do Icasa, ele disse que escolheu ficar no Ceará. Tinha propostas de outros clubes, tem 34 anos e vai para a 7ª temporada no Vozão. O Ceará que encaminhou a contratação de Igor, com H, artilheiro do Criciúma em 2022, é atacante pelos lados, esse joga com a perna direita e o Ceará está bem próximo de acertar com Igor, com H. Uma outra informação é que as alvinegras, as meninas do Ceará, elas irão enfrentar o Flamengo na Supercopa Feminina 2023. Os duelos nacional irão ocorrer entre os dias 5 e 12 de fevereiro, pela Supercopa Feminina. E o Moisés imobilizou o pé. Ele levou um pisão no jogo contra o Iguatu no último sábado, fez exames e está com o pé imobilizado. Assim sendo, ele está fora do jogo contra o Caucaia amanhã, às 8 da noite, aqui na capital, no estádio Presidente Vargas. O Ferroviário, em ritmo de treino, passou pelo Barbalha, pelo placar de 4-0. Eu lhe juro que durante todo o jogo eu consegui fisgar um ou dois atrevimentos do Barbalha. 2 chances de gol em 90. Muito pouco para o time do Barbalha. Eu vi o Rony Araújo ali à borda do gramado, grande treinador de futebol, desesperado, gesticulando, mas falta muito. Eu não vi Ceará e Guarani, então eu não vou dizer quem é o pior, quem é o melhor. Mas eu não gostei do Barbalha no jogo de ontem aqui na capital contra o Ferroviário. O Ciel fez 3, o Eric Puga fez 1, o Ferroviário fez 4-0, poderia ter saído um 7-1 ontem no estádio Presidente Vargas, tamanha foi a superioridade do Ferroviário. Pela Copa São Paulo Juniores, o Floresta ontem eliminou o todo-poderoso Atlético do Paraná, está entre os 8, e neste exato momento vai começar às 19h15 o jogo do Fortaleza contra o Ibrachina. O dono do Ibrachina é dono também de boa parte do comércio dos chineses ali na 25 de março. Um homem rico, gosta de futebol e colocou um time na copinha, o Ibrachina Futebol Clube. Esse time do Ibrachina tirou o meu Vascão da Gama da parada da Copa São Paulo Juniores. Aliás, dos grandões, assim, de cabeça, só restam 2, né? Santos e Palmeiras. Porque os 4 grandões do Rio já papocaram, o São Paulo já dançou, o Corinthians já dançou, o Atlético Mineiro já foi pro buraco, o Grêmio dançou. De cabeça, assim, grandão do futebol brasileiro, restaram Santos e Palmeiras. O Fortaleza joga hoje e se passar pelo Ibrachina, o Fortaleza estará entre os 8 melhores da Copa São Paulo Juniores. Só confirmando
o final de semana aqui na capital. Amanhã tem Fortaleza e Caucaia pelo Cearense. No sábado, PV, a estreia do Fortaleza no Nordestão contra o Campinense, 17h30. E no domingo, às 18 horas, o Ferroviário, o tubarão mais amado do Brasil, jogando contra o Ceará, às 18 horas, também no estádio Presidente Vargas. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Meu Super Kilmer, obrigado pelas informações. E dentre as mudanças feitas pela Federação Cearense, alterou também aqui um jogo do Guarani contra o Atlético Cearense. Terceiro jogo do Guarani na competição. Esse jogo seria numa segunda-feira, dia 30 de janeiro, às 20 horas. Esse jogo foi trazido para o domingo à noite, às 19h30. Ou seja, o Guarani joga sábado contra Iguatu e só jogaria na segunda da outra semana, porém foi esse jogo antecipado em um dia para o domingo, dia 29. Daqui a pouco, mais notícias do Guarani, porque Aloísio Vilar está de volta. Fala, presidente. Muito bem, Marco, de volta aqui no Vale Esportes com as informações do Verdão do Cariri. E a gente apresenta para o torcedor mais um jogador contratado para essa temporada de 2023. Eita, a gente para ter jogador esse caso. Rapaz, viu? Não acabam, não. Essas apresentações. Terceira nunca semana acabam, já. rapaz. Rapaz, eu esquematizei tudo, eu vou dizer não. Coisa Aqui boa, a gente vai rapaz. O meia Alex Mineiro Ao todo, conversou com a foram gente. quantas contratações? Foram 25, JF. Fora os meninos da base. Então tem um mês de apresentação. Justamente. Mas tiveram alguns dias que a gente colocou dois, né? Exatamente. Então tá já acabando. Conversamos com o Alex Mineiro, 26 anos. Ele estava no Imperatriz, lá do Maranhão, mas ele já trabalhou com o técnico Marcelo Vilar, inclusive em 2021. Foi campeão piauiense pelo Altos com o Marcelo Vilar. Ele falou um pouquinho sobre isso e também sobre esse período de adaptação e os avanços no trabalho do Icasa na pré-temporada. Boa noite. Foi uma satisfação, né, de receber o convite do professor. A gente trabalhou em 2021, fomos campeão no Altos e jogamos a Série C também, né? Então, na hora que ele fez o convite, eu não pensei duas vezes. Que o trabalho do professor é um trabalho bom, tá vindo com um trabalho bom, né, ultimamente aí. Então a gente aceitou esse desafio e, se Deus quiser, a gente vai ser coroado aí. O Alex, você vem do futebol maranhense, teve uma passagem pela Imperatriz. Conta pra gente como é que foi essa tua última experiência. Sim, eu tava no 4 de julho, né, joguei a Série D, aí de lá eu já fui pro Imperatriz. Chegando lá a gente jogou a segunda, né, do Maranhense. Infelizmente a gente perdeu na semifinal, mas só que foi uma experiência boa jogar no futebol maranhense, que até então eu não tinha jogado, só jogado contra. E agora, se Deus quiser, jogando uma competição do Ceará aqui, que é a primeira vez também. Então eu creio que vai ser uma experiência melhor ainda. Alex, é a terceira semana já de trabalhos em Juazeiro e agora a equipe começa a trabalhar mais com bola, né? Começa a intensificar esses trabalhos. Já dá para perceber uma evolução? Sim, a gente estava na parte física, né? Agora está entrando na parte tática e técnica e a gente já está ficando mais solto. Ainda fica um pouco travado porque ainda está um pouco ainda na parte física. Só que eu creio que ainda antes da estreia a gente já vai estar solto pro jogo aí. E o que é que dá para falar também para essa torcida do Icasa que está tão ansiosa por essa segunda divisão? O que eu posso falar é que vai ter um time unido, garra, entendeu? Não vai faltar raça também. Então eles podem ficar tranquilos que a gente vai doar nos 90 minutos, 100 minutos, o que tiver. Porque a equipe tá muito entrosada, é uma equipe de qualidade. Então a gente veio aqui para buscar, primeiramente, né, o objetivo que é subir e depois em busca do título. Muito bem, esse é o Alex Mineiro, 26 anos, tem passagens também aí pelo futebol lá do Piauí, como nós destacamos, né? Foi campeão com o Marcelo Vilar e também passou pelo 4 de julho do Piauí e pelo Campinense lá da Paraíba. Boa sorte para ele, que faça um grande trabalho com a camisa do Verdão do Cariri. Ao que tudo indica, vem para ser titular, né, Marco? Mas claro, isso quem vai definir é o técnico Marcelo Vilar, quando assim for definir a sua equipe. Mas é um jogador com um bom currículo, que o Marcelo conhece, é de sua confiança, então a gente acredita que sim, ele tem um lugarzinho nesse time titular do Verdão. A gente tem que esperar ver esse time do Icasa jogar, para ver se dá liga, ver a questão do entrosamento. Agora, pelos nomes, na parte teórica, o Icasa monta um time de primeira divisão para jogar a segunda.
Eu acredito que o Icasa vem muito forte para a Série B do Campeonato Cearense. São nomes que enchem o torcedor de expectativa, de esperança. Tem até o Tavares, que o JF se impressionou, 14 gols em 9 jogos. Lá no Campeonato Amazonense, né, da segunda divisão. Que ele dobre os gols aqui. Que ele dobre, com certeza. Mas assim, são jogadores que trazem uma boa expectativa justamente pelo currículo. Com bases em grandes times, com títulos na carreira. Alguns já estiveram por aqui, é o caso do Gustavo, lateral direito. O próprio Marlon, que permanece, né, do campeonato Luiz, anterior. A começar pela comissão técnica, meu amigo. E o trabalho Marcelo que é feito, Vilar é um grande muito treinador. bem feito, né? Então, merece muito respeito. Tudo está sendo feito da melhor maneira possível, diante das limitações que a gente sabe que o time tem, e não é de hoje. Só resta ao torcedor acreditar e torcer muito. E apoiar no momento que for necessário. Apoiar, ir para o estádio, comprar seu ingresso, ir para o estádio, comprar produtos do clube, produtos oficiais, que serão direcionados todos os recursos para o clube, e acreditar, porque o projeto é bom, o projeto é que a gente pode acreditar, e se Deus quiser, quando a bola rolar, a coisa dá certo, né? Com certeza, JF. Você citou aí os uniformes, eles devem estar à disposição já no final de semana, Marco, no jogo treino que o Icasa vai realizar lá no CT Praxedão contra o Novo Horizonte. Então o torcedor já fica aí nessa expectativa. Daqui para sexta-feira a gente deve trazer com certeza, mas a expectativa é que no dia 20 ou 21 esses uniformes já estejam à disposição do torcedor de todos os tamanhos, o verde, o padrão branco também, enfim, para todos os gostos vai ter lá no CT à venda. Valeu, Aloísio. Obrigado pelas informações do Aloísio. Vamos para onde agora, meu querido JF? A gente volta a falar com o Anderson Luiz, que traz mais informações. A sua última participação no Timaço no dia de hoje. Para falar justamente sobre o futebol feminino do Guarani. O ano passado o Guarani terminou em 3º lugar no Campeonato Cearense de Futebol e acabou ganhando a vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro. A Série A3 do Campeonato Brasileiro, que conta com alguns times conhecidos no nosso futebol, como Juventude, Náutico, Criciúma e o Vasco da Gama também. E o Guarani no meio dessa e o Guarani, mulherada aí. Sim, as meninas do Guarani vão participar da Série A3. O campeonato deve começar somente em abril. O campeonato é todo bancado pela CBF, as viagens, a hospedagem, como a gente já sabe muito bem. O Guarani só vai ter que organizar a casa para ver a questão das contratações, porque o Guarani R4 é comandado pelo Ronaldo Angelim, e o Ronaldo já começou a trabalhar com as meninas visando esse campeonato. Grande Ronaldo Angelim, um abraço pra ele. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Eu gosto desse número, 59, viu? É, né? Eu gosto. Esse número dá sorte pro amigo meu. É. Tenho certeza disso. Pra mim, não. É outro e você não tem que saber qual Marco Valério, conhece Paulo Fernando, da eletrônica? Conheço, rapaz. Tá escutando a gente agora, torce gente pro Icasa. Da melhor e pro Vasco. Um abraço pro Paulo, um abraço pro Robson Borges na Rui Barbosa, Sargento Silva Neto, do FTA de Barbalha. Obrigado pela audiência também. Você manda alô pra todo mundo, menos pro seu fã, né, rapaz? Bibi? Como você é ingrato, alô, JF. Bibi, um abraço pro Bibi. Ó, Valério, vamos embora? Não, vamos Tem não. mais. Tem Campeonato Paulista hoje. Rapaz, eu não sabia, assim, passou pelo sentido. A Ponte Preta tá na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Confesso pra você que fiquei surpreso também quando vi que joga hoje com o São Caetano. O seu Fluminense hoje enfrenta o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Sim. Tem a decisão da Recopa Gaúcha, Grêmio e São Luís. A estreia do Soares. Soares hoje, né? Vai estrear hoje no time do Grêmio. Perguntaram até pro Renato Gaúcho sobre o Luiz Soares. Ele disse, rapaz, é craque. Craque não dá problema. O problema é que quem acha que é craque. E o Luiz Soares é craque, apesar de ser um craque em fim de carreira. No Campeonato Pernambucano tem um jogo bem interessante, Salgueiro e Sport. Daqui a pouco, lá no Cordélio de Barros, né? No Alagoano tem CSA e Asa. Esse Asa já fez raiva, viu? Aqui no Romeirão, no antigo Romeirão. Jogo bom também. E na Copinha, daqui a pouco tem o Fortaleza. Contra o Ibrahim. E tem hoje a Copa Florida Cup, que é um torneio internacional amistoso, porém interessante, assim. Reúne grandes equipes. E tem um jogo bacana hoje, hein?
River Plate e Vasco. Revivendo a final da Libertadores de 98. Semifinal, desculpa. Semifinal. A final foi contra o Barcelona. Isso, o Barcelona do Equador, que o Vasco foi campeão, exatamente. Pois é, River Plate e Vasco, duas das mais tradicionais camisas do futebol sul-americano. Podemos ir? Devemos. Tá certo, então. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Nosso programa volta amanhã